dia, Will aqui, e hoje nós vamos falar sobre 300, a Ascensão do Império, lançado em 2014 e dirigido por Nolan Murro. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever, dar um like e apertar ali no botão de notificações para ter mais conteúdo aqui do canal. Então é isso aí, vamos lá. Muito bem, então Ascensão do Império saiu muitos anos depois do original, né, do 300 do Zack Snyder, né, que saiu em 2000. Imagina a distância, cara, de 2005, 2006 até 2014. Caramba, são 8 anos, quase 10 anos depois, né, um filme que demorou muito pra ele sair. E bom, vamos começar aí por da onde que saiu esse filme, né? Teve um quadrinho sequência mesmo do Frank Miller ali mostrando um pouco da origem do Xerxes, mas que eu saiba é mais ou menos só isso. Esse em especial eu não fui dar uma olhada, então não é tão relevante. Do ponto de vista histórico, né? Porque é claro que é inspirado no Frank Miller, né? Mas tem o plano de fundo histórico, né? Então é como se fosse Assassin's Creed, entende? Versões mais romantizadas de eventos reais. Aqui a gente cobre outra parte aí do confronto entre a Grécia e a Pérsia durante esse período, né? E aqui, inclusive, a gente tem um período que é maior coberto durante o filme. No 300, a gente só cobre os 3, 4 dias ali, umas semanas ali entre a vinda do mensageiro até a Batalha de Termópilas, né? Até o final da Batalha de Termópilas. Então é um período mais curto, se bem que aparece também um futuro, né, ali que a gente vê a última batalha ali, mas aquilo ali é só pra ter um epílogo, né? Não faz parte assim do núcleo do filme. Aqui a gente vai muito mais longe na linha do tempo, só que pra trás. A gente vai pra trás e até um pouco antes do final do 300, até alguns, diria assim, uns 11 meses antes do final desse epílogo, né? Então acontece bastante meses assim antes do epílogo do 300, o final desse filme. Mas o quanto antes começa a história? Então eu vou falar primeiro assim do que está cobrindo e de alguns dos personagens no sentido histórico. Depois eu vou passar pro roteiro e a gente segue a sequência normal, né? Então, beleza, né? Do ponto de vista aí do que cobre a história, a gente não começa na ordem do filme, tá? Eu tô falando do enredo como um todo, porque é complicado explicar a Ascensão de um Império. O evento mais antigo que aparece ali é a origem da Artemisia. A Artemisia é a almirante principal dos navios do Xerxes, inclusive isso no mundo real também. Então sim, isso é bem impressionante. E é uma guerreira incrível e tal, mas mostra a origem dela e o ódio dela que ela tem por Atenas ou por a Grécia como um todo. Tem todo um motivo para isso, inclusive a origem dela, que mostra como tem pessoas muito cruéis na Grécia e tudo mais, cria uma certa nuance que não tem no primeiro filme. O primeiro filme é muito heróico, por assim dizer, né? E apesar dessa nuance ser distorcida com o passar do tempo, a gente vai falar isso quando chegar no roteiro, né? A gente vê a origem dela, que acontece uns 30 anos antes de Termópilas, uns 30, 35 anos antes. A gente vê a origem do Xerxes, né, como fala da Ascensão do Império, que na verdade não, né, porque o Dário ele já tinha um império muito grande, então é bem a ascensão, o Império já estava ascensão há muito tempo, né, mas ok, né, é o título, vai com o título, né. Seguindo daí, a gente parte para 10 anos antes da Batalha de Termópilas, enquanto a gente tem a Batalha de Maradona, que é onde começa o revanchismo persa para os gregos, né. E ali o Xerxes decide se vingar dos gregos no caso do filme, por terem matado o Dário. No mundo real, eu acho que o Dário não morre em Maratona. Aí alguém aí me diz aí o que acontece. A gente passa então aí para antes da Batalha de Termópilas, um pouco antes, enquanto o Leônidas está subindo lá aquela montanha lá para falar com os Éforos. No caso do filme, né, no mundo real não é assim. E depois a gente passa para durante a Batalha de Termópilas, que acontece assim metade do filme, assim, o segundo ato principalmente, e logo em seguida para logo depois, assim, semanas, assim, logo depois da luta de Termópilas. Então esse é a extensão que esse filme cobre, uma extensão bem grande.
E é um pouco confusa às vezes, mas ela é um pouco confusa se você não conhece as referências. Assim como o filme anterior ele deixa alguns buracos, aqui também acontece. Agora eu vou passar assim pro roteiro. E bom, o roteiro ele é bom, sim, ele é bem funcional em muitas coisas. Você entende a mensagem que ele quer passar. De fato ela faz, ela tem algum sentido não só lógico pro mundo real, mas também algum sentido considerando a linguagem do filme anterior. Só que aqui é muito exagerado mesmo. Aqui parece realmente um discurso americano de liberdade e tal, e muito pouco no contexto grego. É claro, no filme anterior, né, no 300 original, você também tem um pouco dessa linguagem, né? Só que aqui vai pra casa do caralho, assim, vai tipo muito elevado, assim, eles chegam a falar perto do final do filme Lady Liberty, que é como eles se referem à Estátua da Liberdade, como é sério, como os americanos se referem a aquilo. Não tem sentido, Lady Liberty sem condições. Tem outros detalhes aí que você vai ver no roteiro, assim, de... Ah, a Artemisia matou todos os generais ali que confiavam, que os chefes confiavam, isso não tem muita lógica, né? Mas isso provavelmente deve ter vindo do quadrinho. A gente não trabalha tão bem muitos pequenos detalhes aqui. O detalhe que não é trabalhado tão bem é a diferenciação entre os atenienses e os espartanos, que no filme original a gente tem uma diferença bem gritante entre os outros gregos e Esparta. Aqui a diferença é meio suave, assim. O próprio Temístocles, né, que é o cara que acabou matando o Dário no começo do filme, ele é um cara que é praticamente um espartano, só que de Atenas. E Atenas é destruída, mas ao mesmo tempo não é, porque o Temístocles está em outro lugar que é igualzinho a Atenas, mas isso não importa, não sei se é dito no filme em que lugar é esse que ele tá. Então é um roteiro um pouco confuso, assim, você vê como a própria Gorgo aparece de volta, né? Ela aparece como ela é o rosto de Esparta agora, né? E enquanto ela aparece, parece que ela tá contra esse negócio de lutar contra os persas, o que é besteira, porque não é assim, não é essa era a postura dela no filme anterior, né? Essa postura dela não faz sentido. Então tem vários pequenos detalhezinhos aí que são complicados. Do ponto de vista de roteiro, tem uma rima de roteiro entre o primeiro filme e esse que eu gosto bastante, que é a parte da tentação, né? Quando o Xerxes ele vai pro Leônidas e pede para ele se render e tal, e faz todas aquelas ofertas, uma coisa curiosa, tanto das ofertas desse filme quanto da anterior, é que a oferta dele era verdadeira, inclusive a desse filme, né? Desse filme, a Artemisia oferece não só para ser meio que esposa do Temístocles, mas também ter ele como braço direito, né? É interessante, assim, a forma como eles trabalham essas ofertas. É claro que aqui acaba numa cena de sexo, a cena de sexo não é mal dirigida, não. Agora, o resto, e aí eu vou passar aí pra direção. A direção é do Noah Murro, né? Que aparentemente é um diretor de aluguel, assim, total. E talvez essa seja provavelmente a maior obra dele no sentido de orçamento, obviamente, que ele vai fazer sempre, assim, porque ele não fez mais nada, acho que a partir disso que eu saiba, né? E bom, o que ele faz aqui é uma coisa complicada. É muito difícil para um diretor emular um outro diretor sem ter um talento muito grande, um tato muito grande para isso. E o que o Nolan tenta fazer aqui é emular o Zack Snyder, né, para manter ali a linguagem estética do Zack Snyder. Só que não dá certo, porque ele tenta usar a câmera lenta em momentos que o Zack Snyder não usaria. Ele diminui bastante os movimentos para as batalhas. Então, batalhas que, se fosse o Zack Snyder, seriam batalhas mais longas, cheias de coreografia. Ele dá uma diminuída nessas batalhas, dá uma enxugada. Os diálogos, como um todo, eles não são tão espertos e não são tão bem dirigidos quanto no 300 mesmo. Ele tem algumas ideias assim que são bem ruins, assim. Então, por exemplo, os navios, né? Os gregos eles tinham uma formação de fazer os navios ficarem em círculo, assim, que ajudava eles de alguma maneira, não sei direito como funcionava. Só sei que ele tenta retratar isso aqui. O problema é que quando tem as batalhas navais, tem um negócio que acontece com frequência, que é os navios persas estarem meio que numa onda que nunca quebra, uma onda que nunca vai pra frente, uma onda que nunca, sabe, continua indo. Eu nunca entendi, eu assisti esse filme mais de uma vez no passado e assisti agora mais recentemente, nunca entendi por que tem isso.
não tem lógica. Eu acho que é pra ter aquela estética de navio quebrando e tal que tem no filme anterior, na parte da tempestade, só que não dá certo porque é um contexto muito diferente. E isso se mantém aí pelo filme todo, inconsistências em relação ao visual do 300 original. Tem outro problema que acontece também, é que quando o 300 Ascensão de um Império saiu, isso é uma porcaria para vários filmes, ele saiu com a promessa do 3D. Então o Noah Murro, né? Ele estava mais preocupado em deixar o 3D, as coisas indo pra tela, do que em realmente fazer aquela cena fazer sentido. Então você vai ver que tem muito sangue que vai pra tela, sangue 3D mal feito. Inclusive que no primeiro filme, que também tem bastante sangue 3D, o sangue é mais bem feito. E ele é mais bem feito justamente por não ter essa vontade de jogar ele pra tela. Entende? Ele só é uma coisa estilizada e não um negócio que é pra vender ingresso por ter 3D. Então isso é pouco bem detestável aí da parte dele. E é chato. É chato isso. Eu tenho que dizer que eu não odeio esse filme. Isso que é engraçado. Ele tem todos esses problemas comparados ao 300 de 2005, 2006, né? O 300 de 2006. E mesmo assim eu não odeio o Ascensão de um Império. Por que eu não odeio ele, né? Essa história do Temístocles, né, e também da Artemisia, é claro que eles talvez não tenham se encontrado no mundo real, e não é essa a questão. A questão de se cobrir outros aspectos dessa batalha é uma coisa que é legal. A ideia é boa. A ideia é boa no sentido de filme mesmo. Não precisa ser necessariamente uma sequência de 300. Se fosse um filme só sobre o Temístocles mesmo, chamado Temístocles, sei lá, ou qualquer coisa do tipo, funcionaria igual, assim. Não funcionaria igual no sentido de estar no universo do Zack Snyder do 300, mas se fosse um filme separado só disso, seria interessante. Então eu gosto da ideia porque não existe, que eu saiba, né, talvez exista, eu nunca tenha visto, mas que eu saiba não tem outro filme que cubra essa parte das batalhas ali das guerras entre a Grécia né, e a Pérsia. Dito isso, né, os atores aqui que voltam, né, é a Lena Headey, né, que faz a Gorgo, o Dilius, que faz que é o David Weyhan, eu tenho que dar uma lida, senão eu não consigo lembrar tanto o nome. E para fazer o Temístocles tem o Sullivan Steplon, que eu não conheço ele de mais nenhum lugar tirando aqui, é sério, mas ele manda muito bem como Temístocles, eu não posso reclamar disso, né? Apesar de ele parecer um espartano que usa azul, ainda assim ele manda assim bacana, assim, bacana o resultado. E a gente tem a Eva Green, né, sendo a Artemisia. Então os atores assim eles mandam bem. Sabe, não tem nenhum deles assim que você pense, nossa, que porcaria. A direção, já a direção e o roteiro aqui é meio cagadinho, assim, né? A direção pior, porque ele tenta emular demais o Zack Snyder, e isso me dá uma raiva, porque os caras vão se movimentar, né? Por exemplo, né? O Zack Snyder vai usar slow motion em certo momento, que esse cara não usa e vice-versa. Então, e esse cara faz mais um bagulho que é mais pecado ainda, ele faz acelerar depois. Ele faz acelerar muito, só que ele faz acelerar muito e não uma coreografia que faça sentido. Então, por exemplo, quando tem o Leônidas no filme anterior que ele tá andando assim, você vê ele bate com o escudo e tal, né? O último movimento é com o escudo, mas ele joga a lança e daí você vê toda a coreografia vindo assim. Aqui não, aqui muita da coreografia ela vai de frente pra cá, né, do fundo para sua direção, porque tem o 3D, vai ser 3D, né? Tem outras coisas de suspensão de descrença aqui que vão... é complicado de descrever. É complicado de descrever porque no filme anterior tem muita coisa louca também. Tem um cara que tem 2 mãos de lâmina, tem um cara com cara de bode, tem tipo um mutante que tá no meio dos caras, os imortais são meio que uns vampirão orc sinistro. Tem uns bagulho bizarro no filme anterior. Só que aqui tem uns negócios que começam a quebrar as regras até dentro do próprio filme. Então fica com pouca verossimilhança dentro daquele próprio mundo. Tem uma estratégia que o Temístocles tenta usar, que é os navios dos persas vão chegando, os gregos se colocam em penhascos, sei lá como que os persas não viram isso. E aí eles pulam no navio dos persas, assim, só que é muito alto. É tipo muito alto. E aí isso quebra um pouco a imersão, porque no filme anterior e também nesse aqui, se você cai de muito alto, você morre, né? Então essa regra meio que vai sendo quebrada, né? Então a gente tem isso daí.
Então de uma forma geral, né, a trilha sonora continua muito bacana, mas não é tão marcante quanto do primeiro filme. Não é tão marcante. Ela marca assim, enquanto você está assistindo, ela marca, mas não fica na tua cabeça como o 300 original. Dito esse conjunto da obra todo, a gente tem aqui um contexto histórico que é bacana de se cobrir, né, que é diferente de ser coberto. Um roteiro que ele é um pouco bagunçado e tenta ser contemporâneo demais em momentos que isso não é devido, que não casa com o que está acontecendo. Uma direção que é uma direção bem de aluguel, bem amadora. Inclusive algum dia eu vou fazer vídeo sobre diretores emulando outros diretores, falando um pouco sobre o Kubrick e o Steven Spielberg, no caso do IA, inteligência artificial. Isso é muito interessante, né? Lá é um cruzamento de coisas que eu vou comentar quando chegar nesse filme. Mas isso é muito mais pra mim, pode ser até ano que vem, depende aí das minhas oportunidades. Por falar de pode ser ano que vem, se você quiser que tenha mais conteúdo aqui no canal, você pode ajudar aqui, por favor, no financiamento coletivo, porque as coisas estão bem difíceis. Então, continuando, então eu não preciso falar isso no final, né, porque eu falei agora. Então, continuando, a gente tem aí todo esse conjunto da obra. Os atores são muito competentes, mas todo o resto é meio assim comparado ao original. Então, pra mim, a nota de 300, Ascensão de um Império, do Império, né, é um 6,5 de 10. E ainda eu considero uma nota razoavelmente alta, porque tem gente que simplesmente odeia esse filme absurdamente. Eu não odeio esse filme absurdamente, eu acho que ele cria uma nuance ali dos gregos não serem os super-heróis, apesar de que isso é contraditório, né? Eles criam essa nuance com a origem da Artemisia, que é bem brutal, e depois, logo em seguida, eles ficam o filme todo batendo nessa tecla de liberdade, olha só como os gregos são maravilhosos, então fica esse negócio esquisito. Na linguagem do filme, não estou falando do mundo real necessariamente, né? Estou falando da linguagem do 300, Ascensão de um Império. Bom, então é isso. Se tiver gostado do vídeo por alguma razão, motivo ou circunstância, por favor, se inscreva, dê um like e tudo mais, dê uma olhada nos links na descrição. E aqui embaixo também pode comentar aí o que você acha aí dessa saga 300, que tem 2 filmes, né? Provavelmente foi planejado um terceiro, eu imagino, mas pela falta de sucesso na crítica, e não é tanto em orçamento não, porque esse filme custou 100 milhões, mas ele fez quase 400, então ele lucrou. Então não é tanto por dinheiro não, é porque realmente a crítica pegou tão pesado com a Ascensão de um Império, que a gente acabou não tendo o terceiro filme para finalizar isso daí. O que seria bem legal, eu queria ver aquela batalha final lá do final de 300, seria interessante ver aquilo ali, só pela pira, né? Porque meio que acabou já pros persas no final desse filme, né, e do anterior. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e até mais.